A salvação pela cura. Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos ao canal. Vamos continuar o nosso devocional no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 32 ao 43. Porém, eu lerei apenas alguns. Mas antes de os ler, quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Serão todos muito bem-vindos, assim como curtir e compartilhar esse link para mais pessoas possam estudar conosco a palavra de Deus, na qual ela diz: Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Nestes textos, estamos lendo a glória de Deus sendo manifesta, em que Ele usa sua igreja para abençoar as pessoas como Enéas, Tabita e outros. E através destas manifestações divinas, muitos criam em Jesus, se convertiam e se uniam à igreja, pois pela cura deles, muitos creram no Senhor Jesus. Nessa época, em um sepultamento, o corpo era lavado para a preparação, algo que os judeus e os gregos tinham em comum. Se houvesse atraso, eles colocavam o corpo num quarto de andar superior, e em Jerusalém o corpo deveria ser sepultado no mesmo dia de sua morte. Mas, se for fora de Jerusalém, seria de até 3 dias para o sepultamento. Tabita era uma mulher de Deus, ajudava muitas viúvas e órfãos. Era exatamente um ministério importante que a igreja fazia à comunidade de cada região. E quando ela morreu, as viúvas foram chorar por ela. Vejam a importância de se fazer obras sociais. Sempre terás pessoas orando e agradecidas a Deus por sua vida. Pedro se comove com os pedidos das viúvas. Ajoelha-se perto do corpo e ora a Deus, pedindo com fé que ela já foi ressuscitada. E pondo-a em pé, ele chama os santos da igreja que estavam presentes, as viúvas amigas dela, e apresenta Tabita viva. E a salvação de muitos veio pela ressurreição dela. São milagres assim que a igreja crescia em número, porque muitos creram no Senhor Jesus como Salvador. Tenhamos essa fé que Pedro e os demais santos tiveram para curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Mas, se não a tivermos, saibamos que crendo em Jesus é o início. Contudo, precisamos testemunhar essa graça que tivemos o privilégio de sermos participantes dela. E fomos chamados para sermos também fiéis e falar do Senhor Jesus a todos quantos Deus mandar. Assim, amados irmãos e irmãs, em Lida houve a cura do paralítico Enéas, em Jope a ressurreição de Tabita. E hoje, onde você está? Qual o seu problema? Qual a sua necessidade de cura?
Você acha que é diferente o tempo da igreja primitiva com a de hoje? Falo da igreja verdadeira do Senhor Jesus, que, se realmente estamos nela, a cura virá se o Senhor Jesus quiser. Eu mesmo fui curado de muitas enfermidades. Porém, em meu testemunho, uma das enfermidades que mais atrapalhava a minha vida era chamada de espondilite anquilosante, algo que era tremendamente dolorida. Era na saco ilíaco e todas as juntas do corpo ficavam inflamados. Era uma dor insuportável, algo que para os médicos contemporâneos diziam ser incurável. Eles chamavam de doença crônica. E hoje estou curado dela. E acredito que todas as enfermidades há cura. Jesus pode curar todas elas. E Deus não fez o ser humano com doenças. Deus fez tudo perfeito, como já estudamos em Gênesis. Essas enfermidades de hoje vêm e é criada pelo próprio ser humano maligno. E Jesus morreu por nossas enfermidades também. E por suas pisaduras fomos curados. Amém, irmãos? E termino lendo Isaías 53, o versículo 4 e 5, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse privilégio, Senhor, de chegar à Tua presença em nome de Jesus e agradecer, Deus, porque o Senhor desde o início, ó Pai, o Senhor criou o homem perfeito, mas depois Jesus veio por causa do pecado do homem e curou e sarou as feridas. E hoje nós somos libertos. Mas a malignidade do homem traz enfermidade de diversas maneiras. Contudo, se cremos no Senhor, nós podemos ser libertos de todas elas. Então eu quero orar por meus irmãos e minhas irmãs, qual seja a enfermidade, que a cura que elas precisam, Deus, dessas enfermidades, o Senhor pode curá-los. Assim como o Senhor me curou, o Senhor pode curar cada um desses irmãos e irmãs. E eu oro pela vida deles, Pai. Que se eles quiserem deixar seus pedidos, eu terei o maior prazer em orar por cada um deles. Assim eu te agradeço, Deus, por esse momento de devocional e oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.